só, eu passei o conteúdo da aula para vocês, que eu pensei que eu fiz uma aula um pouco diferente, até para a gente se especializar mais sobre esse assunto, ok? Desliguei também a câmera já para ajudar um pouquinho a vocês sobre, como é que chama? Sobre, para a internet aqui, que já deu uma queda na internet 2 vezes. Aí eu estou enviando já para dar uma ajuda. Chegou mais um. Márcio Gabriel. Vamos lá. Ó, pessoal, a dimensão de possibilidades de comércio externo e interno é gigantesca. Essa é a ideia de hoje, a gente trabalhar um pouquinho com essa área. A gente vai trabalhar sobre blocos econômicos, vai entender o que é bloco econômico. E na outra aula que a gente vai demandar outros assuntos, ok? Esse conteúdo é para acabar daqui próxima aula, né? Era para acabar. Só que eu vou precisar de mais tempo para a gente concluir esse assunto. Eu vou precisar de mais dois encontros, eu acho. 2 ou 3 encontros para a gente terminar esse módulo, ok? Porque eu acho que dá para a gente intensificar um pouquinho mais os assuntos. Hoje são 23, né? Aí, vamos lá. Bom, no conteúdo anterior, a gente falou um pouquinho sobre globalização, né? Sobre a abertura da globalização em relação a gente. Quando a gente abriu, né, os mercados internacionais, a globalização nos ajudou bastante, como até a gente já falou algumas vezes, né? Ou até eu falei algumas vezes. Eu consigo comprar coisas da China, Bangkok, né? Que vem para minha casa. Paz, isso é assim, é fantástico, isso é maravilhoso. Eu ter como comprar produtos que não tem produção dentro do meu país. E eu consegui comprar e consumir esse produto. Imagine para a empresa, ela conseguir encontrar no outro hemisfério um cliente que quer o produto dela. Então, a via de mão dupla. Só que para poder a gente conseguir isso, a gente vai entender o que é esses blocos econômicos. Então, hoje nós veremos o que é o bloco econômico e como eles são associados de nações com objetivos comuns e como essas formações foram incentivadas pela globalização. E por que esses blocos são formados, né? E quais costumam a ser seus objetivos. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma imagem de alguns blocos econômicos. Nós temos aí a ALCA, temos aí o Mercosul, temos a CEI, a EFTA, a União Europeia, a NAFTA, temos aí a LADI, temos aí a ASEAN, a PEC. São vários blocos econômicos que são juntos para poder desenvolver alguns trabalhos. Vou dar aqui só uma ideia para dar um contexto, né, sobre a fala aí, para dar um entendimento melhor. Lucas,
quando você vai fazer uma obra, você faz a obra sozinho ou você chama algumas pessoas para ajudar? Não, tem que ter os companheiros, professor. Tem que ter os companheiros, professor. Por quê? Por quê? Porque é pesado, né? Sozinho você não consegue. Conseguir você consegue, mas o custo da obra não vai ser entregue no dia do prazo que você prometeu, né? Ok. Vou dar um exemplo agora. Eu tenho como concorrer. Vamos lá. Você trabalha conta própria. Vamos supor que eu vou chamar uma construtora. Qual a diferença da construtora para o trabalho que você faz? Porque a construtora já tem a sua equipe certa já, né? E a gente não, a gente chama qualquer um para ajudar. Mas lá eles já têm a equipezinha deles certa, a engenharia, né? O engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro, o espião, já são tudo já fichados certinho, né? Então, provavelmente, você vai ter alguns problemas em relação a isso, né? Porque você, talvez, quando precisar de alguém, não tenha pessoas disponíveis para aquilo que você está fazendo. Concorda? Isso, já aconteceu muito. E aí, o pessoal que tem capital, tem dinheiro, bala na agulha, como a gente fala, é muito mais fácil conseguir concorrer dentro desses mercados, não é isso? Porque ele Com já tem, certeza. né? Ele já tem a equipezinha dele certa. Mas também o valor é diferencial, né, professor? Ele cobra 2, 3 vezes a mais do que o mestre da gente cobra, né? Sim, sim, pode ser. Pode ser. Aí eu vou dar aqui o entendimento agora. Por exemplo, também a gente pegou a obra ali, que no vizinho a engenharia cobrou 120 mil. O pedreiro, o mestre de obra da gente aqui pediu 60. Olha o senhor vê a diferença. 140 mil, o pedreiro daqui pediu 60. Entendi. E gripou, foi? Tô meio adoentado aqui, tá um frio da pega, professor Marechal. Chove e para todo dia. Tá quase em todo canto assim. Mas vamos lá, né? Melhoras aí, mas bora entender. Vou pegar aqui os exemplos bem simples. Olha só, o comércio internacional de serviço perfaz atualmente uma parcela considerável do comércio entre países. Bora visualizar, bora visualizar esses países como sendo empresas, ok? E como sendo Estado, para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, ok? Então vamos supor que o mundo todo é o Estado, é o Brasil, certo? O mundo é o Brasil. E, por exemplo, eu vendo aqui, eu tenho meus produtos aqui em Alagoas. Em Alagoas, eu não consigo vender mais nada. Todo mundo já compra meu produto. Aí eu tenho que ir para novos mercados. Vamos supor aí o Lucas, todo mundo já fez reforma, onde ele conhece. Aí não tem mais quem reformar. Aí eu vou ficar sem trabalhar, sem ganhar dinheiro? Não, mas eu sei que aqui em Pernambuco eu tem gente lá que precisa fazer reforma na casa dele. E não é pouca gente, não, é muita. Então eu vou atender lá. Só que para eu atender Pernambuco, tem um problema. Eu tenho que ter estrutura, suporte, pessoas, estrutura física para isso. E aí vem o complicador, né? Complicado. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou atender? Aí imagine que o Lucas faz uma parceria comigo e quando ele vem trabalhar em Pernambuco, eu já tenho um alojamento, eu já tenho um maquinário, já tenho toda a estrutura. Ele vem só fazer o serviço. E tudo aqui já tem, devido a essa parceria. Ele ganha e eu ganho também. Então vamos imaginar que os blocos econômicos são vários países que se juntam para poder entrar em novos mercados. Então eu quero entrar no mercado europeu, eu quero entrar no mercado na América do Norte, né? Então cada local desse eu consigo montar uma estrutura
para poder competir no mercado. E isso que é importante. Como eu vou conseguir competir com os Estados Unidos, eu, Brasil, pequenininho? Aí eu vou me juntar para ter poderio de negociação. Se vocês lembram lá no módulo de planejamento e controle de produção, que a gente falou de operações de produção, onde a gente falou sobre a parte de compras, lembra que a gente tem que se juntar com outras empresas para poder a gente conseguir atender outras demandas, porque a gente tem como comprar mais barato. Maguidiel, tudo bom, doutor? Magriel, tá ouvindo? Ok. Ô Magriel, eu mandei umas aulas para tu dia 7/8. Tu conseguiu assistir os links? Professor? Oi, pode falar. Vamos lá. Então é o seguinte, esses blocos econômicos que a gente está, falando, ele nos ajuda a gente entender um pouquinho essa concorrência entre os mercados. Só que a concorrência entre os mercados... Professor, tá muito baixinho, tá muito baixo. Eita, tenta entrar e sair de novo, Magdiel, porque eu tô com o fone na boca mesmo, ó. Deixa eu mostrar para tu como é que tá aqui, ó. Acho que pode ser tua conexão aí. Deixa eu mostrar aqui. Eu já desliguei até a câmera para ajudar. Aí eu tô falando aqui com vocês com o microfone bem junto mesmo para poder ajudar, entendeu? Aí eu até desliguei um pouquinho a câmera, porque também a internet não tava muito boa aqui. Pode ser também conexão, né? Quando tá chovendo todo canto, aí fica desse jeito aí. Então é o seguinte, ó. A questão do comércio mundial é justamente a concorrência entre todo mundo, né? Todos os países querem concorrer para poder oferecer serviço para outros mercados, ou melhor, para outros países. Então, como é que eu consigo oferecer produtos para outros países? Como é que eu consigo oferecer... Oi, pode falar. Agora, mas eu acho que é tua conexão aí. Tá chiando quando você fala aqui pra gente? professor, que página do livro, né? Ó, a gente tá em tendência, armazenagem e suprimento. Estamos no capítulo 16. Ok? Então, assim, voltando aí. Então, todos os países, eles estão concorrendo entre eles, né? E eles criam estratégias para poder entrar nesses países. E aí vem muito acordo internacional entre países, diminuição de tarifas internacionais, controle através das alfândegas, né? E são vários casos. Então, esse comércio ele é representado por fretes, pelo turismo global, pelos serviços de informações, por atividades culturais e desportivas, pela prestação de serviço entre empresas, né? De telemarketing, call center, contabilidade, consultoria, entre outras. E para inserir-se nesse mercado global, os países eles vão abdicar de possibilidades de efetuar uma política nacional, tanto econômica, quanto também políticas sociais. Como assim? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram na televisão alguns países dizendo, nós fechamos as fronteiras comerciais, né? Nós fechamos a fronteira, nós fechamos a compra, a venda. Por exemplo, em Cuba mesmo, eles limitam a compra de alguns produtos. Alguns países, eles não autorizam vender para Cuba, né? Ele não autoriza vender. Então, se eu tiver produto e alguém quiser de Cuba comprar comigo, não autoriza. Ele não autoriza a entrega. Tem que ter um acordo
entre os países para poder possibilitar a compra ou venda de produtos de um país para o outro. E esses acordos, eles são possibilitados através de negociações políticas entre esses países, né? Que é tão importante isso. Então, esse comércio internacional, ou melhor, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela foi criada em 1995 para estabelecer normas de relações comerciais. Também com relação à propriedade intelectual e patentes, que até teve um tempo aí que aconteceu alguns fatos que o pessoal, né, não entende ou se faz não entender para prejudicar algumas pessoas em detrimento de outras. Me tire só uma dúvida para saber se vocês sabem. O açaí, ele é uma planta ou árvore, né? Típica de qual país? Da Amazônia. Não. Do país do Pará, quer Brasil. dizer. É do Brasil. Do Brasil, né? Aí teve um país da Europa, Do país, né? Precisava que era cidade. um país da Europa, que estava pedindo a patente do açaí. Quer dizer, a gente que tem a planta nativa do Brasil teria que pagar direitos de uso da planta que é nossa. E nisso, o Brasil teve que se defender, disso, provando que é uma planta nativa, que não tem tal, para poder não se prejudicar na utilização, porque isso aí, imagine todo produtor de açaí que já ganha uma miséria, né, tivesse que estar pagando pelo uso da planta que é do país. Aí você acha isso absurdo, né? Vou lhe dizer outro absurdo que aconteceu. Rapadura é típico de que país? Brasil. Os caras queriam patentear a rapadura, pô. Patentear a rapadura, colocando aí uso de outro país, e a gente teria que pagar os direitos de uso da rapadura. E aí provou que era uma culinária tipicamente brasileira, tal, tradicional, para ver. Então, isso acontece muito, e tem vários produtos da floresta amazônica que o pessoal pegou a sua matéria-prima, levou para fora do país e eles comercializam medicamentos com a planta típica do Brasil. E quando o Brasil vai bater contra isso, o pessoal acha ruim. Por isso que teve aquela briga em relação à Amazônia, dizendo que a Amazônia é de todos. E não é, a Amazônia é brasileira. Por isso que teve a briga dizendo que aqui as girafas da Amazônia estavam morrendo queimadas, né? E os elefantes estavam sendo mortos também, né? Os elefantes e as girafas da Amazônia, né? E aí, por que eu falo isso? Porque teve um deputado, né, esquerdista, que estava dizendo que as nossas girafas estavam morrendo, né? E aí o pessoal, até hoje a gente tira onda por causa disso, né? E aí pronto. Aí quando vocês entenderem, teve um presidente de um país específico que estava metendo pau no Brasil também e querendo que fosse fechado as fronteiras comerciais do Brasil para outros países, enquanto todo o problema de queimada do Brasil não fosse resolvido. Vocês sabem que presidente foi esse? O presidente da França, Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron. Mas vocês sabem por que ele fez isso? Será que era preocupado com a floresta? Porque eu vi semana passada que já tinha mais de semana que estava queimando as florestas de três continentes, né? Estavam queimando aí e ninguém está falando nada sobre isso, né? Só que na Amazônia que falaram. Aí você sabe o motivo? O real motivo? Para prejudicar o Brasil no comércio de trigo, né? E eles aumentar a venda deles, né? Perfeito, perfeito. Eles conseguiram justamente isso, né? O Macron, quando ele entrou, fez uma política de aumento da produção do trigo no país e
prometeu também conseguir aumentar as vendas, né, para os produtores de trigo. Quem é o maior produtor mundial de trigo? Brasil. Brasil tem como ganhar de todo mundo? Tem, porque a sua área produtiva ela é mínima. A área produzida do Brasil é mínima em relação ao que a gente produz. Parece que é 5% do território brasileiro é utilizado para produção. Isso aí é coisa mínima ou menos de 5%, tem um negócio assim. E aí, o que eles fizeram? Quiseram queimar a imagem do Brasil para poder alguns países... Aí ele levou isso na cúpula das federações e vários outros acordos internacionais, né, cúpulas internacionais, para poder os outros países irem de contra ao Brasil e quebrar os acordos comerciais. E, consequentemente, chegou ele e disse, epa, não se preocupem se vocês romperem um acordo, porque eu tenho para fornecer a vocês. Aí o pessoal quebrou o acordo com o Brasil, porque o Brasil estava destruindo a floresta amazônica, que é do mundo, e aí, consequentemente, o Macron conseguiu aumentar suas vendas de trigo. E alguns dos nossos amados, ilustríssimos políticos também estavam defendendo essa política. E hoje, recentemente, né, ele até parabenizou com a medalha do Congresso francês para um desses políticos, né, que fizeram uma ajuda gigantesca em defesa da França, né? Quer dizer, defendeu a França, favorecendo, prejudicando o país, né? E aí o pessoal não divulga isso, não fala, né? Tudo isso aí, como eu falei, por trás tem acordos internacionais que são envolvidos nesse processo, né? A mesma coisa, professor, é esse negócio do corona aí. A China que jogou isso daí no mundo. Eu tenho pra mim, né? Isso daí é um negócio meu, né? Daí é um pensamento meu. E a China pegou e criou esse vírus e jogou no mundo para atingir a economia mundial, entendeu? E agora eles estão querendo se aliar a um terrorismo, que é esse Talibã, que é vizinho dele lá, né? O Afeganistão. E coisa boa não vai ter não, porque já jogaram esse vírus no mundo e agora vão se aliar com o terrorista. Pronto, já vai ser o primeiro país a reconhecer o governo Talibã islâmico, vai ser a China lá, né? Agora vai complicar é tudo. Assim, eu não vou muito por essa vertente, Lucas, assim, se foi eles ou não, assim, que a gente sabe que veio deles, veio, né? Se foi proposital ou não é outra vertente, né? Professor, é porque assim, né, eu vejo vídeo na internet, né? Eu não vou afirmar coisas da internet, porque a internet hoje em dia afirma muitas coisas falsas, mas eu vi um vídeo na internet que lá nesse laboratório de Wuhan, onde saiu esse vírus, para sair o vírus de lá, professor, ou sai de propósito ou não sai, entendeu? Porque é uma segurança pior do que qualquer coisa nesse mundo. Aí pega e sai um vírus desse e o povo ainda solta uma piadinha dessa que ou sai de propósito ou não sai, então aí eu acreditei nessa teoria aí, né? Aí, e ainda assim, por cima. Como eu falei, eu não vou nem por essa vertente. Vamos, né? Porque a gente não tem como argumentar. Mas, assim, você pode dizer que realmente isso aí, várias empresas, várias indústrias aumentaram a sua produção, a sua venda. E, querendo ou não, é uma coisa que o Brasil também está fazendo vários acordos para poder a sua produção de vacina e de outros produtos conseguirem atender aí. O professor. Né? O Brasil já chegou a criar a vacina dele, já, professor? Chegou não, né, filho? Chegou não, ainda não, a Butantan, né? O professor. Oi, pode falar, querido. Mas também com esse negócio, que nem o amigo Lucas aí falou aí, a China, com isso tudo, ou ela criou ou não, mas ela vai sair beneficiada, né? Não, ela já está, né? Porque a venda das vacinas, né, tá gigantesca, né? A economia... A receita veio de lá, né? A receita da vacina veio de lá, né? E a receita não sai de graça. Não, tudo é pago, pô. Tudo é pago. Então, o dinheiro, tá rodando dinheiro muito, né? Mas, assim, tudo que a gente tá... Porque, professor, a gente tá estudando logística, e agora você falou no conceito mundial, né? A jogada que eles fez, assim, foi uma jogada de mestre, porque, eles inventaram ou não esse negócio, esse vírus, mas com certeza a China vai sair depois dessa pandemia, que nem já tá, ela vai sair país de primeiro mundo, mundial, vai tomar
tomar o lugar dos Estados Unidos, né? É onde vai começar os confrontos, né? Prejudicar o Vai bloco ser uma mundial, né? potência mundial Vai quando ficar ela como se potência juntar com o mundial, né? Talibã agora. E os Estados Unidos vai querer enfrentar o Talibã, ela vai se envolver na briga dos dois. Vai ser uma doideira só. É tão provável, professor, que a China, antes da pandemia, ela comprou toda a produção até 2022 de frangos e de soja aqui do Brasil, né? Por isso que e carne. Por isso que a carne está a esse preço. Rapaz, é tanta coisa, né? Não sei, é muita coisa assim, né? O pessoal fala, não vou entrar muito nas vertentes para não cometer a gafe de falar coisas de forma errada, né? Mas assim, toda negociação que existe entre países, ele tem que ter toda uma parte política por trás, né? E a economia internacional, ela hoje, qualquer coisa que aconteça no mundo, ele tem reflexo em quase todos os países. Então, a Organização Mundial do Comércio, ela foi criada em 95 e estabelece algumas normas de relações internacionais, tanto de forma intelectual como também de patentes. Por isso que eu falei a questão da patente, a gente entrou em toda essa história, né? Porque ela tem direito de uso, né? Ele não pode utilizar algo sem ter autorização. E aí vem todo esse problema que a gente está passando. A defesa comercial, né, temos aí a prática internacional, é que são comercializadas as mercadorias com os preços mais baixos, né? Então temos também que ter um cuidado em defender os produtos que são comercializados de um país para o outro. Porque temos países aí, sim, que a gente tem custos diferenciados de um para o outro. O Brasil, Professor, pode falar. o que é protecionismo e doping? O doping, é o quê? É prática internacional de comercialização de mercadorias com preços mais baixos, né? Que é o termo. Tá? Por isso que eu botei aqui em parênteses. É prática internacional de que são comercializados. Ele quer dizer que é a prática de defesa de preços, né? O protecionismo, onde deixa eu ver aqui para poder ver o contexto, país desenvolvido barreiras tarifárias e protecionismo disfarçado. Quer dizer, é você proteger a comercialização dos seus países. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos fecha a fronteira para o pessoal não comprar nada da China, ele não quer que os brasileiros, os americanos comprem de outro país, levando dinheiro americano para outro país. Então, ele protege o país. Eu vou falar até com a situação minha. Por exemplo, vamos supor um campo de futebol. O cara lá alugou. Não, vou dar outro exemplo. Algum de vocês já foi para show? Já. Já foi para show, né? Lá no show, qualquer um pode entrar para vender alguma coisa lá dentro? Não, tem que pagar, né? Aí, o que ele fez? Ele fecha o espaço e autoriza algumas barraquinhas vender. E ninguém pode vender lá dentro. Por quê? Porque a venda é só para quem está lá dentro, naquele espaço dele. Então, ele protege o seu comércio local. A mesma coisa o Brasil. Ele não quer que o cara compre de outros países e sim compre do seu próprio país. Porque ele faz com que todo o dinheiro produzido dentro do país fique dentro do país e não fora. Aí entra naquela questão de oferta e demanda e na questão cambial. Quando vários brasileiros estão comprando fora do país, ele está fazendo o quê? Ele está tirando dinheiro do Brasil para outro país. E aí, quanto menos dinheiro tiver circulando dentro do país, a outra moeda vai ficar mais valorizada e a nossa prejudicada. Quando tem muita gente de outros países comprando dentro do Brasil, o que vai acontecer? Eu tenho muita moeda dentro do Brasil, americana, e, consequentemente, a moeda americana vai ficar mais barata. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que a minha moeda brasileira seja comprada e consumida por todos os países para poder eu ter mais valorização da minha moeda. Então, quanto mais mercados o Brasil conseguir atingir, mais moeda brasileira, ou melhor, mais produto brasileiro vai ser vendido e esses dinheiros desses países vão entrar dentro do Brasil, fazendo com que a sua moeda desvalorize em relação
ao real. Então, quando eu tenho aí, o que aconteceu muito com o euro? Eu não sei se vocês sabem, né? O euro, ele possibilitou a junção de, parece que foi 28 países, eu acho que se juntaram, para poder confrontar o dólar, que o dólar é a moeda mais bem comercializada no mundo, né? E aí hoje o euro está mais caro do que o dólar, porque eu tenho mais economias juntas usando aquela moeda do que o próprio dólar. E a gente vai entender um pouquinho mais agora nessa proteção. Então, eu tenho a proteção em relação à imposição de cotas, medida limitada a quantidade que pode importar de certo produto. Defesa técnica, né, de produtos que não apresentam tecnologia adequada. Subsídio, né, que ocorre na forma de ajuda financeira, direta ou indireta, de um governo a certos setores produtivos de outros governos ou do próprio país. Fitossanitárias, né, que são medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, né, de um país para o outro também. Então, é o controle de agrotóxicos, fertilizantes, né? Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de carne suína, né, para outros países. Isso gerou também não só um aumento, né, mas gerou várias outras situações que o Brasil teve que se adequar com as exigências comerciais de outros países. E se ele conseguiu fazer essa adequação, consequentemente, ele conseguiu atingir outros mercados, gerando mais economia, mais renda, mais sustentabilidade para outros segmentos, né? Para outras pessoas também, né? Então, imagine eu lá, sei lá, moro em Arapiraca e eu tenho uma produção de X, sei lá, toneladas de milho e estou agora fornecendo para outros países. Então, quando a gente fala de blocos econômicos, nós estamos falando aí de blocos regionais, sim, também, que várias regiões podem se juntar para conseguir ajudar na comercialização ou no fortalecimento de seus produtos ou serviços, de tal forma que a gente consiga baratear os custos operacionais com essa prática também. Temos aí os objetivos, temos também a lógica desses blocos regionais, aumento de parceria e das rivalidades, aumento das áreas de consumo preferencial, aumento da capacidade de concorrência e a possibilidade de acumulação de capital. Tudo isso aí a gente tem que pensar quando a gente fala de blocos regionais também e de blocos econômicos. Esses blocos regionais é uma organização entre países com o objetivo de fortalecerem economicamente, que ele estabelece relações sociais, econômicas e com certos privilégios. A partir de interesses, né, comuns entre essas regiões, ou melhor, entre esses países, né? Essa regionalização da economia ganhou uma força no mundo todo a partir de 1990, que hoje esses grupos economicamente fortes dominam o cenário internacional. Geralmente, o fator geográfico favorece a criação desses blocos, promovendo a integração entre países vizinhos. Há também um bloco que ultrapassa esses limites de seu continente. Há também países que também fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo. Então, a União Aduaneira, que além de reduzir tarifas sobre os produtos, e países também, membros, estabelecem uma tarifa externa comum, a TEC, sobre o produto importado de países que não fazem parte desse bloco, exemplo, o Mercosul. Temos aí a zona de livre comércio, que é a circulação de mercadorias, ou eliminação total ou parcial de tarifas entre países membros a fim de dar um maior impulso na circulação dessas mercadorias também. A união econômica monetária, quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum e administra, né, através do Banco Central, com o único, né, propósito de utilidade da utilização da população. Como exemplo da União Europeia, que em sua maioria, né, dos países membros, né, utiliza o euro como uma moeda, né? Eles conseguiram se juntar e fazer aí a junção de toda a sua economia para
concorrer aí com outros países, né? Vocês verem que essa junção de forças vai possibilitar um maior impacto, né, comercial desse país em relação a outros países que nós temos aí no nosso hemisfério, né? Então, uma coisa é o Brasil concorrer com os Estados Unidos, outra coisa é a Mercosul querer concorrer. Isso que é diferente. Temos aí a livre mercado comum, também ele envolve a circulação de pessoas, onde essas pessoas se juntam, se reúnem com um propósito, né, de ajudar, né, realmente uma a outra, né? O professor, o senhor falou aí que, tipo, quando a gente compra as coisas, mercadorias, assim, de fora do país, tipo, um exemplo, a gente tá aqui no Brasil e compra algo pela Amazon. Aí a Amazon tem produtores também, vendedores também do Brasil, né? Os impostos, o dinheiro também vai para onde? Para os Estados Unidos ou é para aqui para o Brasil? Mas, ó, depende dos acordos, né? Cada um vai pagar suas tributações. Mas aí a legislação brasileira que vai estabelecer, né? O que é que são esses valores que ele vai estar cobrando, né? Isso vai depender um pouquinho de cada lugar desse. O que ele vai estar cobrando, o que ele vai estar exigindo aí. Por exemplo, o presidente, né, com a forma de fomentar a Olimpíada, né, que parece que foi o skate, né, que o skate ele entrou, né, na Olimpíada, né, ele entrou na Olimpíada e aí ele fez o quê? Ele pegou a tarifação internacional, que era de 21% sobre esse skate, ele pegou e diminuiu, parece que foi para 2%, né? E aí, consequentemente, já deu uma ajuda em você conseguir comprar produtos internacionais, né? Então, ele pode criar algumas políticas que ajudem, né? Que fomente essa utilização, né? Aí, nesse caso, a economia, de todo jeito, o povo comprando, tipo, pela internet, por esses sites que abrangem o mundo todo, a Amazon, o Shop, essas coisas, o Shopee, né? Não prejudica a tributação do Brasil, né? Não, aqui cada país vai ter a sua tributação, né? De importação. Ele vai ter o seu tributo que vai ser cobrado. O que vai diferenciar é que eles podem fazer uma negociação para poder diminuir essa tributação, né? Ficar mais em conta, né? Para cada um deles. Então eu vou pegar e vou diminuir, né? Vou fazer um acordo, né? Vou fazer um acordo para diminuir esses tributos, né? Mas aí tudo vai depender entre eles, né? Como é que eles vão negociar. Por isso que o Brasil tem seus embaixadores justamente para poder negociar melhores possibilidades, como diminuição de imposto, de importação, exportação. Tudo é avaliado, tudo é negociado, tudo é política, né? Por exemplo, eu quero proteger meu país, mas eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder ser beneficiado em outros países. Então, ó, eu vou no Mercosul. Todo mundo que comprou o Mercosul, ele tem livre acesso. Eu não preciso de passaporte, porque você faz parte do Mercosul, né? Ah, mas eu vou para os Estados Unidos, tem que ter passaporte. Aí eu faço um acordo com os Estados Unidos para possibilitar esse livre acesso. Em contrapartida, também você vai me deixar comercializar dentro do seu país com a tarifação lá embaixo. Aí vai ver os acordos, né, políticos em relação a isso. Então, esses acordos vai estabelecer novos procedimentos que O vai professor, utilizar em cada unidade, né, cada país. Pode falar. o professor, tipo assim, tem um primo meu que ele trabalha com negócio de exportação da China, lá em São Paulo, lá no Brás. Aí ele trabalha com importação, negócio de celulares, é, esses tênis, essas coisas, né? Aí ele disse que lá na China é barato.
compram bem baratinho. Quando chega aqui, o que é mais caro é que eles compram de container, né? Fechado, é fornecedor. Aí ele diz que o que paga mais caro, que é o absurdo, é a taxação aqui no Brasil aqui. Então, o Brasil não tem acordos Não, de tributos com a China. tem acordo, é tanto que ele consegue comprar de lá para cá. Se ele não tivesse, não era nem possível de comprar, ia ser bloqueado. Mas Só acordo que eu falo assim, aí que nem você falou aí, que ficava mais barato, mais em conta. Mas aqui ele disse que o Brasil cobra um absurdo. Aí, tipo, um exemplo, ele não tem aquele celular Xiaomi, a versão a top de linha, e aquele Poco, não sei o que eu me esqueci o nomezinho, que é um celular top de linha também. Eles compram lá, ele falou que, como eles traem de container, sai para ele sai para ele por comprando para ele vender, né? Que é muitos de caixa. Aí sai para ele lá, parece que por 400 e pouco reais sai. Aí já com na cotação do dinheiro de lá, né? Eu não sei se é dólar ou é dinheiro a moeda da China. Aí quando chega aqui, ele diz que tem que revender, quando vai para revender por causa da taxação, cada um vai sair por R$ 1.000 e pouco. porque aqui nós temos uma tarifação muito alta aqui no Brasil, né? Isso aí é um fato, né? Aqui no Brasil é alta a tarifação, né? Por isso que eu falo assim, é complicado quando a gente vê alguns casos, porque o Brasil é um dos países que tem a maior tarifação aqui no Brasil. Então, como é que a gente vai poder operar, né? A tarifação aqui é alta. A tarifação é alta. Então, por isso que ele protege a questão da comercialização, do ir e vir, né? Então, são muitas coisas aí que são revistas, né? Porque os acordos que é feito, não sei se vocês lembram que quando os Estados Unidos brigou com a China, eles tiveram um grande medo aí de algumas coisas, né? Porque achavam que o Brasil ia fechar as divisas, como os Estados Unidos fez com a China. E aí foi que aconteceu. O Mourão foi lá para a China e disse que tudo aquilo que eles não puderem fornecer, eles estavam aptos a fornecer para eles, né? E aí foi muito legal isso aí. Eles acabaram oferecendo vários produtos, né? Ou pegando vários produtos que não tinha, que o Brasil não oferecia, né? Porque os Estados Unidos deixou de fornecer, abriu uma brecha e o Brasil começou a fornecer. É tanto que teve umas facilidades de acesso agora que não tem antes, né? Hoje você consegue, pronto, eu consigo comprar em algumas lojas que antes eu não conseguia, eu consigo comprar agora. Consegue chegar algumas coisas agora. Isso que é bem legal, né? Então a gente tem que entender que esses blocos econômicos, quando eles surgem com o objetivo de juntar força entre países para concorrer com outras empresas, né? E esse é um dos objetivos, né? Possibilitar isso, né? Possibilitar essa concorrência mais real, mais correta, né? Entre os países. Porque realmente como eu falei, realmente é complicado, né? Você concorrer com potências mundiais, onde ele tem uma estrutura a qual o Brasil não tem. E aí você consegue concorrer de forma melhor, né? De uma forma bem mais em conta, né? Em relação às outras, né? Porque, de novo, os custos operacionais, eles acabam sendo diminuídos, né? Com isso. Aí vamos andar mais um pouquinho, né? Tem um bocado de coisa, só para a gente entender aqui mais. Temos os principais blocos regionais, né? Esses são os blocos, né? Vários países se juntam, como a gente viu, vários outros deles se juntam e pode até fazer parte de outros blocos, não precisa ser só um bloco específico, ele pode se relacionar com outros blocos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer parte do Mercosul, eu posso fazer parte do Aladi, do Pacto Andino, né? Eu posso fazer parte de vários outros blocos também. Vai depender das negociações que cada um fizer. Aí,
olha só, a União Europeia, ele conseguiu fazer o Benelux, né, em 1944. Ele incrementou a economia belga, né, Holanda e Luxemburgo. Já em 1951, a Alemanha Ocidental e a Bélgica, e a França, a Itália, Luxemburgo e Holanda criaram a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e Aço. Então, vocês veem que eles juntam com forças, né, para poder agir um com o outro, né, para poder eles, de forma unida, conseguir concorrer aí com os grandes mercados, né. Temos também aqui, em 57, os mesmos países criaram a ACE, Comunidade Econômica Europeia. Depois tivemos aí o Tratado de Maastricht, que criou a UE, que entra em vigor em 93, que é a livre circulação de bens, serviços e capitais entre os aglomerados, né, entre os países que estão participando dessa união. Depois tivemos a apresentação da União Monetária Econômica, com a adoção do euro, e aí sim foi uma grande força, né, que revolucionou aí o país e vários outros países, né, porque eles conseguiram juntar justamente com vários países esse apoio, né, para concorrer aí com uma forma diferenciada para garantir a economia do país, né. Então, a UE buscou a união política, que consiste na criação de uma política externa de segurança comum. Ele reforçou também a colaboração de domínios da justiça e assuntos internos. Ele também fez a construção europeia social. Ele também teve novos campos de atuação comunitária, com fundos comunitários, e também reforços, né, de legitimidade democrática. Um dos critérios para poder fazer parte dessa área foi justamente isso aqui, ó, ser um Estado de direito plenamente democrático. Aí eu vou fazer uma pergunta. A Inglaterra, ele pode fazer parte do euro? Se a Inglaterra pode fazer, ela pode, né? Eu acho que pode, né? Ela é um Estado de direito plenamente democrático? Aí, professor, eu não tô por dentro, não. A Inglaterra não é euro, não, professor? Vamos lá. Qual o país que tem rei na Europa? Lá, né? A princesa, né? Lá. Príncipe e a princesa, né? Na Inglaterra, né? Nada, né? Onde é que tem a rainha, que o pessoal fala que o mundo acaba, ela não morre. É de lá. É lá da Inglaterra, né? E aí, a Inglaterra pode entrar? Nesse caso, não, porque ela ainda é daquele tempo monarca, né? Lá é uma monarquia. A moeda de lá é qual, professor? Hã? A moeda de lá da Inglaterra é qual? Sei não. Deixa eu ver aqui. Não sei. Vou mentir. É o euro, professor. Eu também, é. Nunca prestei atenção, mas eu acho que é o euro. Na Europa todinho, eu acho que é o euro, professor. Ai. Libra esterlina. Nunca vi na vida. É a libra esterlina. Ok? Ó, eu toda vez ajeito aqui, ele fica. E vai para o. O valor da Libra é mais caro do que o euro, né, professor? Ok. Qual a moeda da
aqui, libra esterlina, olha aqui, ó. E quem é a foto? Quem está na foto? Aqui, ó. Uma libra esterlina, ele vale, ó, 7,37 real brasileiro. Mais caro que o euro, né? Deixa eu ver aqui. O euro. Euro. Não. Aqui é real. É o real brasileiro. Deixa eu botar aqui. Euro. Ó, então tá mais caro. 1 euro vale 6,37, né? Bora botar aqui o dólar. Tem vários dólares, né? Dólar americano. O dólar americano vale 1,538. Libra esterlina. Libra egípcia, esterlina 7,38. Então, realmente, a libra está muito mais cara do que o próprio real. O professor. E lá não é euro. O professor, por isso que os caras inventaram esse negócio de moeda digital, né? E estão querendo tirar o dinheiro de papel para ficar só moeda digital, né? Mas aí é outra situação, né? De circulação. Porque também a moeda é muito caro, né? Você tem um custo operacional de moeda muito alto, né? E aí eles querem criar uma forma de diminuir, né? E até ficar mais fácil a personalização para não existir questão dos câmbios, né? Porque o câmbio é bem complicado. Aí vamos entender. Então, a Inglaterra não pode entrar porque ele não tem o Estado de Direito pleno, democrático, né? Ser um Estado laico no qual não haja discriminação de gênero ou de ordem étnica. Manter uma política cambial financeira rigorosa com um controle inflacionário. Combater a corrupção e fortalecer instituições democráticas, né? Estabelecer políticas ambiental, estabelecer políticas migratórias, né? De acordo com os demais membros. Então, tudo isso aí é critério para você entrar na União Europeia e fazer parte desse aglomerado. Como ele bota aqui, são 28 estados membros, a saber, Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovênia, Eslováquia, Espanha, Estônia, França, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, de Suécia e Croácia. E estão em negociação Macedônia, Sérvia, Montenegro, Turquia e Islândia. Então, todos esses países se juntando, criando um grande bloco, ele consegue fortalecer a moeda. É tanto que você vê que a moeda europeia, o euro, ele está mais forte do que o próprio dólar, que é uma moeda que está em quase todo o país, em todo o mundo, né? Então, a gente tem que estar buscando situações como essa, né? De estar chegando mais próximo a outras realidades, né? Ou melhor, a outros mercados, através desse fortalecimento da moeda, né? Isso é um caso que a gente também está para poder fortalecer o Mercosul. Só que, diferente da gente vai daqui a pouco falar do Mercosul, que é o azar nosso, né? Vamos tentar entender. Professor, no caso, o Brasil teria que juntar com outro país para usar a mesma moeda, né? Todo mundo usa o euro, né? Todos esses países, a moeda corrente é o euro, né? Eles não podem utilizar outra moeda, que a predominante vai ser em euro, né? Porque aí você fortalece a moeda e possibilita aí um poder de negociação muito maior entre outros países, né? No caso, pode ser assim, os Estados Unidos, aí vai ter que o real não vai mais existir, se caso se juntasse com os Estados Unidos.
Pra usar o dólar. Assim, eles vão estar concorrendo, né? E vão estar concorrendo com outras moedas, né? Com outros aglomerados. Como a gente vai ver aí, são vários blocos econômicos que nós temos no mundo todo e cada um quer se fortalecer mais em relação ao outro, né? A gente sabe que não é fácil, porque existe muita política, né? E se já existe problemas de concorrência entre empresas, imagine entre estados, imagine entre países. Pô. Então é muito complicado, né? Essa concorrência entre países é muito acirrada, pô, é muito acirrada. E a gente tem que estar aí cada vez mais se comprometendo, né, em fazer situações melhores, né? Concorrendo aí com a abertura, né, de mercado, abertura de capitais, né, negociações que dão possibilidade de um maior crescimento da economia local, fortalecimento da economia local, que é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? Fortalecer a economia local. E para fortalecer a economia local, você tem que criar a política de fortalecimento dessa economia. Política de fortalecimento dessa economia. Porque, realmente, de novo, é complicado a gente concorrer com países que são potências mundiais se a gente não tem uma política sólida, né? De fiscalização, de controle, como, por exemplo, que eu falei no início. O pessoal acaba se aproveitando das nossas riquezas e prejudicando a gente, né? A gente acaba sendo prejudicado, porque o pessoal quer usufruir das nossas riquezas minerais naturais, se colocando que é melhor ou pior que o Brasil, e muitas vezes não é assim, né? O Brasil tem várias riquezas que outros países não têm, e a gente tem que estar aí buscando essa segurança, né? Brasileira, né? Minério, fauna, flora, a gente tem que estar buscando cada vez mais esse fortalecimento. Não é fácil. Por isso que uma política internacional que garante vários direitos, ela é aplicada constantemente. Aí eu vou pegar aqui, né, pegando mais um pouquinho, ó, por integrar 10 países ricos, ele tem que também enfrentar a escassez, né, do trabalho, como a Espanha em 2012 chegou a quase um quarto da população economicamente ativa. A Suécia, esses aí são desafios, né? A Suécia e a Holanda desfrutam, por exemplo, de elevados IDH. Temos aí a crise econômica, né? Os países considerados particularmente vulneráveis em razão do alto crescimento e endividamento também, do alto déficit público também. Então, são várias coisas que vão existindo, que vão tendo que ser revista, né? Esse pensamento da fortalecimento da economia local, da garantia de emprego e renda, né? Ele tem que estar sendo muito exigido entre esses países. Eu tenho que fortalecer o bloco, né? Tenho que fortalecer os países, porque assim ele se torna mais ativo e consegue concorrer diretamente com outras potências, né? Que nós temos. Os Estados Unidos é uma potência, tudo ele se envolve. Por quê? Para poder abrir o comércio, né? Abrir os mercados. Isso aí que é importante, fazer essa abertura que outros segmentos e outros mercados, né? A crise econômica, ele gera vários problemas. Imagine hoje como é que está devido à questão do Covid, né? Que vários países pararam de produzir, pararam de produzir alguns produtos e serviços e tiveram que comprar de outros países, né? Então a sua economia acabou passando por vários problemas. E hoje a gente tem que estar, de novo, fortalecendo essas economias, fortalecendo esse mercado local, né? Isso que é os objetivos, né? Então, a superação do déficit, né, do plano político. Temos aí também, um dos objetivos da União Europeia é a livre circulação de bens, pessoas e serviços. Temos também a promoção da paz, dos seus valores e do bem-estar da população. Tem também a luta contra a exclusão e a discriminação. Temos aí promover o desenvolvimento econômico e social. Temos também promover o progresso científico e técnico e promover também a coesão e a solidariedade entre seus membros, né? O Mercosul, ele foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, tem como objetivo a eliminação progressiva das tarifas alfandegárias entre os países membros, a fim de dinamizar a economia regional
e movimentação entre si, as mercadorias e bens e serviços. Adoção de uma tarifa externa comum, que é a TEC, né? Tarifação de uma tarifa que dê um melhor incremento, né, nas negociações entre países também. Temos também, ele prevê uma livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos também. Alguns países membros, né, do Mercosul, temos aí o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela, elas foram admitidas em 2012. Aí temos aí Brasil, está em pleno crescimento, como eu falei aí que é um dos nossos problemas, né? Brasil em pleno crescimento. Aí temos aí Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, eles estão como em seus países? Quem sabe dizer? Repete aí, professor, por favor. Membros do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Como é que esses outros países estão economicamente? Rapaz, eu sei que a Venezuela tá quebrada, né? Fudida, vamos dizer assim, né? No modo brasileiro de dizer. Rapaz, professor, eu acho que todos os que estão envolvidos no Mercosul aí, eu acho que estão desvalorizados na moeda. Argentina é outro também, tá quebrado também. Não sei o Chile, o Peru, né? Eu não sei. A Bolívia. Mas a Argentina, a Venezuela. Eu sei porque tem venezuelano que só pega aqui, professor, pedinte na rua. Pedindo no sinal. Saindo de lá da Venezuela. Esse é um dos problemas, né? Nós, desde fazer um bloco econômico, desde a gente ter um bloco sólido, né? Que a gente consiga competir com outras potências mundiais, a gente não tá conseguindo mais fazer isso, né? E esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas, né? A gente não consegue competir com outros países, com outros aglomerados. Ah, eu quero entrar na Europa, eu quero entrar na Suécia, eu quero atender. Por exemplo, vamos supor que a China chega para mim e diz, olha, eu estou precisando de 100 toneladas de carne para me atender. Aí eu vou juntar com todos os outros países do Mercosul para poder atender essa demanda. Eu não tenho como, porque os caras estão quebrados também. Então, esse é um dos problemas. A gente, desde juntar força, a gente acaba não tendo essa fortaleza, porque os outros países também estão passando por dificuldade. Aí, quando a gente vê um presidente falando do outro, ou reclamando de um país para o outro, é a preocupação, porque eles estão juntos, no processo. Então, quando o Brasil fala da Venezuela ou da Argentina, com a preocupação de como está o país, é pensando também nela mesma. Então, ela tem que se ajudar para fortalecer. Agora, eu não tenho como ajudar um país que não está no mesmo bloco que eu. Isso é complicado, porque isso não vai me fortalecer. Isso não vai me criar uma condição favorável de negociação futura. Isso é muito complicado, é muito confuso, né? E o pessoal não entende. Isso aí fala sem entendimento. E aí você vê vários países com pleno crescimento e a gente não entende que a gente está crescendo, porque a gente não tem como concorrer. Até na hora de negociação, por exemplo, vamos supor que o Brasil ele tem aí, nesse Mercosul, não sei quantos bilhões, juntando todos os países, ele tem poderio de negociação em relação aos outros países. Mas aí não tem, por quê? Porque ele está com uma situação complicada, né? Ele, se dizer, se bem falar, o Brasil, ele tá sendo o único que está com solidez, é o Brasil. Ô, professor, o México aí também está envolvido também, é que está embaixo aí, eu não estou vendo, não dá para ver País direito. observador, né? Que ele está fazendo, ele pode fazer algum tipo de parte. Ele pode estar ajudando, né, na conquista, ele pode estar ajudando no desenvolvimento de algumas atividades, né? Isso aí que ele coloca aí como observador, né? Que ele pode ajudar em algumas negociações no Mercosul, né? Aí ele pode chegar a vir ajudar dessa forma. Isso que ele quer colocar, né? Então, como é que ele pode fazer
Por exemplo, estou precisando de um incentivo nisso, daquilo outro. Aí ele pode chegar e chegar junto, né? Lembrando que o México ele faz parte de outro aglomerado. A gente vai ver isso agora, ok? Deixa eu só passar aqui. Tem o NAFTA, né, que é o Livre Comércio das Américas do Norte. Aí sim, envolve Canadá e México também, né? Tem Estados Unidos, Canadá e México. Aí ele faz parte desse aglomerado. E aí, como a gente falou no início, outros países podem fazer parte, né, pode fazer parte de mais de um bloco, pode depender das negociações que são firmadas e dos acordos que são firmados entre cada bloco desse, né? Se ele permite, se não permite, né? Vai depender aí, é muito relativo isso, né? Aí, pegando um pouquinho mais, um pouco, a meta é eliminar as barreiras alfandegárias, né? Eles conseguirem comercializar em todos os países, né? Só que aí, de novo, tem as suas complicações em relação a isso, porque há muita barreira, né? Mas, de novo, imagine lá nos Estados Unidos, você compra um carro no valor de 40 mil reais, um Corolla, zero do ano. Aqui você tem que pagar 120 mil reais. Os caras não querem abrir sem tarifação, os Estados Unidos vender aqui dentro, porque senão ninguém ia comprar mais carro brasileiro. Aí ele fecha as divisas devido a isso. Isso que é fechar a barreira. Você pode comprar? Não, você pode comprar nos Estados Unidos. Você compra, traz, porém você vai pagar a diferença do tributo aqui, né? Então não compensa. Então isso que é um dos problemas que a gente acontece aí entre os países, né? Cada país tem um diferencial e olha que é a mesma empresa, né? Você tem a mesma empresa. Você tem a Fiat em todos os países. Aí em um país ele vende de um preço, o outro país vende de outro. Por quê? Porque tem os acordos internos de cada país, né? Cada país tem a sua tributação, tem o seu imposto, né? Tem a sua negociação. E quando ele faz uma negociação que ajude a todos, né? Aí é bom, né? Mas aí é muito relativo. São acordos, é negociação, cada país tem a sua, cada país tem a sua negociação com outro país de forma diferenciada. Então, tem país que eu tenho negociação de um jeito, tem país que eu tenho negociação de outro. Então, é muito relativo, né? É muito relativo isso aí. Então, temos aí, ó, enfrenta a concorrência também da União Europeia, prazo de 15 anos para a total eliminação das barreiras alfandegárias, né? Que são as metas que foram também colocadas, né? Pegando mais um pouco da NAFTA, o grande destaque fica por conta da poderosa economia dos Estados Unidos, que é impulsionada pela economia canadense, que depende de grandes investimentos de capital, né? E também o México, que ele também influencia, né, o capital, né, indonesiense, né, dos Estados Unidos, e fortalece como um avanço de maquiladoras, né, de empresas, um avanço de máquinas, né, avanço de várias empresas também. Então, de novo, nós temos aí um grande diferencial quando você junta várias potências e essas potências conseguem fazer um diferencial real dentro das suas negociações. O Brasil está no acordo do Mercosul, mas aí não tem um impacto para a nossa economia. Pelo contrário, a gente vê que a gente é um dos únicos que tem um grande diferencial competitivo em relação às outras. Então é muito, muito complicado, né? Muito confuso aí. E a gente precisa realmente fazer uma atividade cada vez melhor, né? A gente fazer aí o livro de casa. Então a ALCA, né, que é a Área de Livre Comércio das Américas, né, ela tem aí Free Trade, né, nas Américas, ela reuniu 34 países, exceto Cuba. Ele é protegido, foi feito um avanço durante a Cúpula das Américas, né, em Miami, em 94, que representaram o mais ambicioso acordo, né, econômico histórico do mundo. Por quê? Porque você vê aqui nessa imagem que a parte superior, a América do Norte, né, ela tem uma soberania por causa das grandes potências que nós temos, né? Ela acaba engolindo a América do Sul, né? Em termos de projeção. Então, a ideia era fazer um livre comércio entre todas da América, para esse aglomerado poder lutar de forma correta, né? Só que aí a gente não vê isso, né? Então, com a ampliação das trocas e dos comércios internacionais, os Estados Unidos lançam em 1990 o Plano
denominada Iniciativa para as Américas, que prepararia as condições para uma criação de uma área livre de comércio do Alasca à Terra do Fogo, né? Que aí seria do Alasca, né, para cá até aqui embaixo, né? A APEC também foi construída por um bloco, né, que engloba algumas economias como asiáticas também. Tivemos também América e Oceania, né, com também sede em Singapura. O principal objetivo deles é reduzir as taxas de barreiras alfandegárias da região do Pacífico com a região da Asiática também. Temos também a APEC, né, são também uma forma de uma área de livre comércio, que inclui 2 países membros que impõem muitas barreiras, né, de circulação. Esse é um objetivo de longo prazo e se prevê também a instalação de plena área de 2020. Né? Esse bloco tem como superar disparidades, né, políticas e diferentes socioeconômicas. Né? A APEC também foi, hoje, né, tem 21 membros, que são Austrália, Brunei, Canadá e outros países também. Né? Aí temos também a ANCERTA também, né? Que é Relações Econômicas entre a Austrália e Nova Zelândia, que tem o principal também objetivo, que é a criação da área de livre comércio. Você pode ver que quase todos os países que se juntam em blocos querem ter um livre comércio, porque imagine eu poder vender sem nenhuma tarifação, sem um imposto para Estados Unidos e vice-versa. Então, de novo, o objetivo é você criar uma livre negociação, né, entre vários países, né, onde você pode concorrer com outros países de uma forma melhor. Isso que é muito bom, né, você conseguir concorrer aí com esses outros países sem poder pagar uma tarifação diferenciada em relação aos outros, né. Facilitar também os fluxos de comércio, né, e de investimento entre as duas regiões, e no momento também dos blocos, né, estabelecer aí um grupo de trabalho, de estudo também, né, de acordo. Né? Então, assim, são alguns objetivos, cada bloco tem o seu objetivo e o seu desenvolvimento aí. Só para finalizar, temos o ALADI, Associação de Latino-Americana de Integração às Funções da América também. Temos a ANASUL também, que tem o objetivo de facilitar a integração política, comercial e física entre a região e formar uma livre comércio, né, continental. Teve também um papel importante nas crises locais, né, como crise entre Colômbia e Venezuela. Também prevê o Conselho de Defesa Sul-Americano também. Temos o Pacto Andino também. Temos também o CARICOM, né, que é a antiga Comunidade de Mercado Comum do Caribe, né? Temos também a ASEAN, né, que também envolve o país da Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Myanmar, né, e Laos, né, Laos e Camboja. Principais objetivos: criar condições de estabilidade política, participar de integração cultural, né, possibilitar um bloco mais cooperativo economicamente. Tem uma SANDEC, né, também, que envolve também a África Austral, né, também, e outros países também. E temos o principal objetivo do bloco é procurar também diminuir a pobreza e a melhoria das condições de vida da população. E aí, pessoal, vimos aí quase... Professor, pode falar. Tá atualizado essa questão dessa versão desse livro, porque não tem a USAL também, né, que inventaram, né? Não, eu peguei esse material, já peguei outros conteúdos, né, que eu já peguei e acrescentei para vocês, por isso que eu coloquei aí esse material, né? Esse material eu já peguei de outras fontes, né, já para acrescentar, porque eu já vi que tinha poucos blocos, né, colocados, né? Entendi, porque tem a USAL também, né? Sim, né? Mas eu consegui pegar esses aí para ter uma visão geral, né? E vocês conseguem ver que quase todos os blocos, eles têm um objetivo de quê? Ter um livre comércio. Eu quero poder comercializar em todos os países, né? Então, imagine, quanto mais eu puder comercializar meus produtos e serviços, eu aumento a possibilidade de recurso, né? De venda, de comércio, de ganho de dinheiro, né? Isso que é muito bom. Só que aí, de novo, depende do país, né?
Então, por exemplo, Cuba mesmo fecha tudo, né? Em Cuba tudo é fechado. Aí você vai falar sobre o livre comércio, mas aí quando você vai falar sobre Cuba, Cuba não quer que ninguém... Até a internet ela é bloqueada, né? Tudo é bloqueado. E aí, quando o pessoal fala, Cuba é assim, assado. Pô, mas tudo é bloqueado. A mesma coisa China, né? China não é uma democracia, né? Você vê que é tudo controlado por eles, né? E quando você vai de contra, acaba tendo sanções aí mais sérias, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado, né, também nessa parte também, quando a gente fala em relação a outros países, né, que têm um sistema político diferente da gente. Porque a política, não só a cultura, né, de cada país, mas a política de cada país também é diferenciada. Né? Por exemplo, Inglaterra mesmo, já imaginou a gente chegar e dizer agora a Inglaterra vai ser democrática, não vai ter mais rei. E aí, como é que é? Porque eles lá, eles respeitam, eles acham bom a coroa, né? Eles privilegiam a coroa, né? Mesmo que eu tenha aí outras situações, mas lá tem o povo, né? O país, ele concorda com algumas coisas, né? Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala com os acordos internacionais, né? Por isso que entra vários países, né? Que vão entrando nesses acordos, né? Para poder ajudar nesses problemas, né? O objetivo é não gerar conflito maior, né? Que chegue a gerar uma guerra, que chegue a gerar um problema. E aí é o medo, quando a gente fala em relação à China, querendo culpar a China pelo fato, né? Porque, assim, já foi percebido que tem até um cara, um americano, que fazia parte daquele laboratório. Tem um americano que fazia parte do laboratório. E aí, foi a América que, por debaixo dos panos, ajudou a fazer isso? Então, é muito complicado, pô. Quando a gente vai referenciar sobre algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Então, esses acordos, imagine, a China, ela não consegue produzir alimento que supra a sua necessidade. Aí outros países produzem e o pessoal compra. Então, o comércio, né, é muito diferente. O comércio de um país para o outro é muito diferente. E aí são vários fatores que são, de novo, são envolvidos, né, na negociação. É só livre comércio? É só venda? É só compra? É o quê? Aí tudo eles fazem para garantir o seu comércio. Não é só fazer por fazer, é fazer para garantir o comércio deles, né? Então, se eu não garantir meu comércio, quem que garante? É a mesma coisa de eu abrir um supermercado e querer que todo mundo, qualquer um, possa vender dentro do meu supermercado. Eu não sei se vocês já viram que, em vez de quando a gente está em um barzinho, o cara entra dentro do barzinho para oferecer caldinho. O cara vendendo caldinho lá dentro. Isso aí, meu irmão, aí é complicado, né? Então, a gente tem que ter certos cuidados em relação a algumas coisas, né? Porque o Brasil tem que se fortalecer. Porque é um dos cuidados. Eu posso estar até falando errado agora. Mas, por exemplo, abrir fronteira. Você abre fronteira, daqui a pouco, dentro do país, está cheio de imigrante, você não consegue emprego. Porque não tem emprego para a gente. Aí eu vou começar a dar emprego para o povo. Mas o povo lá está passando fome e necessidade. Sim, aí você vai querer que a gente passe aqui também? Mas tem que pensar de forma social. Não, beleza, pô, eu concordo. Mas eu também tenho que pensar no meu país. Por isso que o Trump, né, quis fechar as fronteiras do país, porque ele queria dar estabilidade para o país dele. Então, se eu abro minhas fronteiras, e aí, quem é que vai? Quem é que vai suprir minhas demandas, minha necessidade? Como é que vai ser feito? Então, então, a visão não é uma visão local, é uma visão global. Qualquer ação que aconteça dentro do nosso país vai dar uma repercussão até em outros países, né? Então, tem que ter muito cuidado, né, com as falas, né, com as repercussões, né, que vão dar de forma internacional. Porque o cara pode acabar não querendo comprar meus produtos, como foi fomentado aí pelo o nosso presidente aí da França, né? Que quis fomentar para prejudicar o Brasil em negociações futuras, né? Aí temos aí, então, pessoal, nós conseguimos ver hoje, né, ter uma resposta sobre globalização, que não foi apenas para as empresas, das nações também, para também se preparar para atingir, né, com grande competitividade, que poderia também prejudicar outras operações das indústrias e como
decide, né, agrupar de forma regionalizada também. Temos também, na próxima aula, que nós vamos falar, trata também da parte legal, né, sobre o comércio, né, exterior. Vamos também falar um pouquinho sobre legislação e sobre normatização e também os principais regimes de importação e exportação. Vamos também tratar também da importação de elementos de ligação entre empresas e de constituições estrangeiras, né? E também vamos falar sobre os despachantes aduaneiros, né? Que é outra coisa bem legal aqui que o nosso módulo também vai estar falando. E como atividade, só para a gente debater, os blocos econômicos, olha só, os blocos econômicos são constituídos para que um grupo de nações possam expandir seu comércio e ainda assim proteger sua indústria. A possibilidade de se comercializar com países aliados com custos menores é muito atrativa. Mas tais blocos também praticam, né, a criação e o desenvolvimento de políticas globais, sociais e culturais. Do lado comercial, como blocos econômicos, tornam-se atrativos aos negócios entre seus membros. Aí vem a pergunta: do lado comercial, como os blocos econômicos tornam-se atrativos os negócios entre seus membros, né? E aí, como é que os blocos econômicos podem se tornar atrativo para os seus membros? Quem me fala aí? Como é que os blocos econômicos podem se tornar atrativos comercialmente para os seus membros? É tipo assim, professor, eu não sei se vai estar dentro do contexto, né? Mas se eles estão dentro de um bloco, tipo que nem o Mercosul, deveriam eles se aliarem e fazer tipo assim um acordo comercial para que todos os produtos entre eles possam ser uma concorrência leal, né? Tipo, não desleal, tipo, o Brasil fornece um produto com valor acima da média dos deles. Aí a Venezuela já fornece outro produto com um preço maior. Deveria ser tudo padronizado para que não tivesse essa concorrência desleal, né? Mas olha só, você acha que o custo de vida do Brasil é o mesmo custo de vida de lá deles? Não, eu não acho porque, Então, tipo, pode ser que seja complicado. na Venezuela está complicado, né? Então, como é que eu vou fazer em relação a esse custo? Então, é complicado, pô. Porque você vê lá que tem muita coisa lá que a inflação está gigantesca. Aí eu vou diminuir o valor do meu produto se a minha condição aqui é diferente. É por isso que é muito confuso, entendeu? Mas aí você tem as tarifações, você tem a abertura de fronteira, né? Tem as livres negociações, mas aí tudo que a gente faz envolve muita política, né? E é isso que é um problema, né? E aí, pessoal, mais alguém? O professor, mas tipo assim, no caso que nem no Brasil que fornece o álcool, que a gente é produtor aqui, aí fornece o álcool lá para a Venezuela e para outro país aí que eu me esqueço, não sei se é a Bolívia, a Colômbia, e fornece a 2,20 o álcool. E a gente paga aqui o álcool quase R$ 6. Aí é tipo. Mas é porque eu tenho aqui três tarifações, né? Eu tenho a A tarifação. gente paga de imposto, pô, é tudo imposto. É muito complicado porque é imposto sobre imposto, né? É Então, imposto estadual, pô, é imposto estadual. tem A gente muito. paga tudo imposto, pô. É de 5 litros, 2 litros é de imposto e 3 litros é da gente. Era 3 litros de imposto, né? Aí tirou 1 litro, que é o do federal, ficou 2 litros de imposto estadual, 1 litro de imposto federal, aí cortou, aí a gente ficou com mais 1 litro. Aí ficou 3 litros pra gente, 2 litros pro governo. E olha que teve uma redução de alguns impostos. O governo federal, ele isentou, por exemplo, o diesel, ele passou 2 meses com imposto zero do diesel. Gás de cozinha, ele passou aí uns 3 meses com imposto zero do gás de cozinha.
E agora, dia 7 de setembro, vai parar tudo, viu, professor? Vai parar tudo de novo. Vamos guardando seus alimentos aí, tudo de novo. Não é Que vai assim, parar. não é assim, não é tão assim. Vai Vai parar, parar. Vai parar caminhoneiro, vai parar tudo até. mas aí né, não vai ser assim, não. Pô. A parada é diferente da parada do pessoal, pô, é diferente. Mas assim, é uma mobilização que nós temos, né? Que vai ter uma mobilização um pouquinho diferenciada. E vai afetar a nossa área aí da logística aí, vai afetar, viu? Quando parar, vai afetar que só a pega de novo, viu, professor? Não vai ter o dano, né? Tem um dano aí que é cobrado, né? Mas aí, assim, aí é outra coisa, né? Envolve questão política, né? Que vai envolver. Mas aí é tudo bem elaborado, diferenciado de outras situações, né? Mas é aquele caso, quando a gente faz os acordos internacionais, ele vai envolver vários fatores, né? Como, por exemplo, a condição de cada país, né? Mas, de novo, o foco é gerar estabilidade para o país e crescimento para o país, economicamente falando. Então, quando você vai fazer um acordo que o país vai ser prejudicado, não é viável você fazer o acordo, né? Então, isso que é complicado. Ó, pessoal, então eu já botei lá esse assunto, né, para vocês, né, lá na plataforma, lá no WhatsApp, porque como eu falei, é bem grandinho, né, o assunto, mas dá para vocês darem uma ajudada bastante grande aí para vocês trabalharem, ok? Na próxima aula, a gente entra aí na parte aduaneira e a gente continua. Professor, coloque minha presença, não?